Olá, minhas queridas, minhas amadas amigas. Tô passando por aqui para compartilhar com vocês hoje a palavra do devocional. O devocional que o Senhor trouxe ao nosso coração. E eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, onde eu estarei lendo apenas 3 versículos. E diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ai, amadas, que palavra abençoada que o Senhor traz ao nosso coração neste dia. Nós vemos aqui a história de Naamã, que muitas de nós conhecemos, um homem muito influente, de bastante recurso, um homem de grande posição, um homem que a própria Bíblia descreve como sendo um homem, um herói, um homem valoroso. Porém, este homem estava acometido de uma enfermidade. Ele estava acometido de lepra. E naquela época, lepra era uma enfermidade, muito difícil de ser curada. E embora esse homem tivesse muitos recursos financeiros, muitas influências, ele não conseguia a cura para o seu mal. Então esse homem sofria por causa da enfermidade, sofria porque naquela época também a pessoa que ficava com essa enfermidade tinha de se isolar do restante das pessoas. Esse homem estava sofrendo. Mas eu quero falar para vocês nesse dia de hoje que o Senhor trouxe ao meu coração que o Senhor, Ele vê o nosso sofrimento. Ele vê o sofrimento das pessoas à nossa volta. E por isso o Senhor elabora um plano para que, enfim, a salvação, a cura do Senhor, a proteção do Senhor, a provisão do Senhor alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. E eu quero falar para você neste dia sobre a menina que estava na casa deste homem. Aquela menina que estava na casa de Naamã, aquela menina a qual talvez ninguém dava nada por ela, aquela menina que foi tirada lá do meio do seu povo, ela estava ali na casa daquele homem servindo, ela estava ali como escrava, estava ali cativa como escrava naquela casa. Porém, aquela menina foi a menina que o Senhor usou para que o plano de salvação dele e de cura chegasse a Naamã. Uma menina cujo nome nem a Bíblia revelou. O nome não foi revelado, a idade também não foi revelada aqui na Bíblia qual foi a forma com que ela foi retirada do seu povo de origem, o povo de Israel, o povo que temia ao Senhor. A Bíblia não revela se os seus pais foram assassinados, talvez até na frente dela. A Bíblia não fala. A Bíblia apenas descreve a coragem dessa menina, a atitude dela em cumprir o seu propósito. Ela estava ali na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã e nada mais que isso. Ela poderia ter simplesmente feito a função dela, exercido a função dela, que era servir. Ela estava ali como escrava. Mas eu quero chamar a sua atenção que, embora ela estivesse na situação de escravidão, ela não era escrava. Ela era alguém liberta por Deus, porque ela conhecia a palavra do Senhor. Então, embora ela estivesse ali, na qualidade de escrava, ela exerceu o papel dela. Ela exerceu o propósito dela. Porque olhando para a história de Naamã, mais à frente a gente vai ver que ele foi curado, porque aquela menina foi usada por Deus para falar que Deus curava. Ela abriu a boca e ela disse: ainda tem na terra um homem de Deus, e esse homem pode curar, porque Deus cura. Esse homem não, na verdade, esse homem, ele através do Senhor, ele pode curar, porque Deus cura. Ela estava ali para cumprir o propósito dela, e o propósito dela naquele momento era qual, Simone? Era dizer que Deus cura. E ela não pensou duas vezes, ela exerceu o propósito dela. Eu digo para você, e você está exercendo o seu propósito? Você reconhece o seu propósito? Amadas, para falar que Deus cura, que salva e que liberta, não precisa estar em grandes palcos, em muitas evidências. Não, às vezes a gente vai falar do amor de Deus no anonimato mesmo. Às vezes poucos irão ouvir a nossa voz, mas essas poucas vidas que ouvirem a nossa voz, que ouvirem de nós que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, talvez são essas vidas que o Senhor confiou para que nós fôssemos usados, para que nós fôssemos canal de bênção do Senhor para essas vidas. Às vezes a gente pensa que
que para pregar, para falar do amor de Deus, a gente precisa estar em evidência, ser conhecido, ser notada. Mas o Senhor tem nos dado as ferramentas necessárias para que falemos do amor dele, para que cumpramos o propósito que ele tem para as nossas vidas. E que Deus nos dê força para que, assim como essa menina, possamos exercer o nosso papel. Se seremos ou não reconhecidas por isso já é outra área, né? Aí já não é com nós, é com Deus. Mas que possamos, amadas, que possamos, com muita fé, executar o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Amém? Que Deus abençoe a cada uma, que tenhamos uma ótima quinta-feira. Fiquem todas com Deus.